Dentre as várias seitas que já existiram no mundo, aquela liderada por Jim Jones nos Estados Unidos ficou famosa pelo seu desfecho trágico. Jim Jones convenceu seus seguidores a tomar uma bebida com cianeto e a dar essa bebida para os seus filhos, resultando na morte de mais de 900 pessoas. Oi, eu sou o André e hoje quero falar com você sobre seitas. Vou explicar o que elas são e como a dissonância cognitiva nos ajuda a entender a reação dos membros de uma seita a uma profecia que falhou. Achou interessante o assunto de hoje? Se sim, clica no joinha aqui embaixo, inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais. Você pode se cadastrar na nossa lista de e-mails para receber notícias do canal e do mundo da psicologia. Se tiver interesse, o link está aqui embaixo. Uma seita é um grupo de pessoas que interagem para alcançar objetivos que elas têm em comum e cujas ações costumam girar em torno de certas crenças incomuns em uma cultura e compartilhadas entre todos os membros. Por exemplo, Marshall Applewhite, líder da seita Portal do Céu, convenceu seus seguidores de que a humanidade estava prestes a ser extinta, mas que os membros da seita conseguiriam escapar dessa aniquilação. Sua profecia era de que a salvação deles estava em conseguir embarcar em uma nave espacial que vinha logo atrás do cometa Hale-Bopp. Para embarcar nela, os membros da seita deveriam abandonar seus corpos. A convicção dos seguidores era tão forte que, em 1997, 39 membros do Portal do Céu foram encontrados mortos em uma casa após se envenenarem na esperança de que isso os transportaria para a nave alienígena. Esse exemplo ilustra duas características importantes de muitas seitas: a centralidade de um líder autoritário e o isolamento do mundo externo. O líder costuma ser visto como alguém carismático, grandioso, infalível e sábio. Espera-se que os membros da seita sejam submissos às vontades do líder, e qualquer questionamento ou desobediência tende a ser mal recebido, podendo resultar em punições que desmotivem os outros a fazerem o mesmo. Esses grupos costumam se isolar cada vez mais do mundo externo e se fechar em torno de si mesmos. Os membros tendem a se afastar de parentes e amigos que não fazem parte da seita, assim como de qualquer um que a critique. Esse isolamento gradativo afasta os membros de visões contrárias e os aproxima ainda mais de quem compartilha da mesma visão. A tendência é que, com o passar do tempo, isso os torne ainda mais convictos nos preceitos da seita. Cada passo que a pessoa dá em direção a fazer parte de uma seita torna mais difícil ela mudar de opinião sobre a seita depois. Parte disso se deve à dissonância cognitiva, assunto já abordado aqui no canal. Ela é um desconforto que sentimos quando percebemos uma incoerência entre nossos pensamentos e comportamentos. Uma pessoa que começou a frequentar os encontros de uma seita e percebeu que os membros falam coisas meio estranhas, precisa decidir se tomou uma péssima decisão de ir no encontro ou se eles não falaram nada tão grave assim, por exemplo. Se ela concluir que ir lá foi uma má ideia, pode simplesmente ir embora e nunca mais voltar. Agora, se ela não for embora ou ir de novo no próximo encontro, provavelmente ela racionalizou de alguma forma o que viu e ouviu lá. Ela pode se convencer de que, por exemplo, as pessoas não estavam falando tão sério assim, ou que apesar das falas excêntricas, ela foi muito bem tratada por elas e todos ali pareciam muito bem intencionados. Através desse tipo de racionalização, a pessoa conseguiria encontrar alguma coerência entre suas ações e pensamentos, o que reduziria a dissonância cognitiva que sentiu inicialmente por achar as falas dos membros da seita meio suspeitas. Conforme a pessoa se comprometa mais com a seita, mais difícil será que sua opinião mude sobre ela, já que isso envolveria admitir que suas decisões anteriores de se dedicar à seita foram burrice, um erro ou uma perda de tempo. Quando uma profecia nutrida por uma seita não se concretiza na prática como era esperado, alguém poderia imaginar que isso enfraqueceria a seita ou levantaria dúvidas, mas na prática não é isso que costuma acontecer. Ironicamente, profecias que não se concretizam tendem a fortalecer ainda mais as crenças de uma seita. Admitir que você esteve errado esse tempo todo e que aquelas pessoas queridas da seita também estavam é complicado porque tem muita coisa em jogo. Se você for parte de uma seita, os membros dela podem ser seus melhores amigos, seus únicos amigos ou seu parceiro romântico pode estar entre eles. Admitir que todos eles se equivocaram bastante envolve colocar em risco todas essas relações. Grupos como seitas são capazes de ajudar a satisfazer diferentes necessidades psicológicas básicas, como as de vínculo, de compreensão da realidade e de autoestima. Algumas pessoas, passando por fases difíceis em suas vidas, encontram nesses grupos uma forma de serem acolhidas, de construir relacionamentos, de dar sentido às suas frustrações e de voltarem a se sentir bem consigo mesmas.
A seita ajuda o indivíduo a se sentir amado, importante e a ter uma direção para seguir. Se só tivesse esse lado bom, tava ótimo, mas seitas frequentemente vão para um caminho bem sombrio. Além dos episódios mais extremos de suicídio coletivo, também se sabe hoje em dia de muitos casos de violência sexual que foram abafados dentro da seita por um tempo e de pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão nas comunidades de algumas seitas, dentre outros problemas. Voltando à questão das profecias, admitir que elas estavam erradas envolveria um custo psicológico e social muito maior do que simplesmente inventar uma desculpa para explicar os eventos que as desconfirmaram. Algumas seitas lidam com isso, adiando a data do apocalipse para outra no futuro, outras concluem que a dedicação do grupo foi o que evitou o grande mal, e tem aquelas que criam uma nova profecia para guiá-las. Por mais estranho que pareça, no fim das contas, não costuma ser tão importante assim para os membros se a profecia estava totalmente certa, já que com o passar do tempo, a seita vai se tornando um fim em si mesmo. Como ela é fonte de relacionamentos, de compreensão do mundo, de sentido na vida, de lazer e às vezes até mesmo fonte de renda, a manutenção do grupo pode ser mais importante do que se a profecia se concretizará ou não. Muitos imaginam que só alguém muito perturbado ou desesperado poderia parar dentro de uma seita. Hoje sabemos que vários membros de seitas não tinham nenhum histórico de transtornos mentais antes de entrarem nelas, embora alguns tenham desenvolvido transtornos durante ou depois que saíram delas. Várias seitas não parecem que são isso logo de cara e a maioria não se intitula como tal. Ou seja, é possível que alguém faça parte de uma seita e não tenha percebido. Nós falamos de casos bem extremos aqui, como o Portal do Céu, mas existiram e ainda existem seitas menores, maiores, que se baseiam em ideias menos esdrúxulas e que nunca chegaram a consequências tão dramáticas assim. Se gostou de aprender um pouquinho mais sobre como a mente humana funciona, saiba que você pode aprender muito mais lendo meu livro. Você consegue encontrá-lo nas principais livrarias e no link aqui embaixo. Se já leu, deixe uma avaliação lá na Amazon que vai me ajudar muito. Muitíssimo obrigado a quem é apoiador aqui do canal. Você é uma das razões pelas quais a gente continua divulgando a psicologia na internet. Se quiser se tornar um apoiador aqui do canal, clique em Seja Membro aqui embaixo para saber quais benefícios oferecemos em troca do seu apoio. Se quiser fazer uma doação, é só mandar um Pix pelo QR Code que está na tela. Hoje expliquei o que são seitas e descrevi em mais detalhes o exemplo da seita conhecida como Portal do Céu. Enfatizei como líderes autoritários e o isolamento da sociedade são duas características comuns em seitas e detalhei algumas das necessidades psicológicas atendidas por elas. Mas pro final, falei sobre como profecias que falham não arruinam as seitas. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se sim, clica no joinha, comenta sua opinião aqui embaixo, inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais. Um vídeo que é um bom complemento ao de hoje é o que a gente fez sobre a dissonância cognitiva.